Meu nome é Luciene, eu sou psicóloga. Atualmente estou aposentada formalmente na UFRJ. Estou falando formalmente porque eu coordeno a Comissão de Direitos Humanos e Combate às Violências, que é a UFRJ. Também participo da Comissão de verificação de cotas, do concurso público da UFRJ. E também sou doutoranda na educação, que eu pesquiso quem são as docentes negras da UFRJ, suas trajetórias, tanto de vida quanto acadêmicas do trabalho e a visão que elas têm sobre as novas cotistas negras, já que com certeza elas não tiveram cotas na sua formação, Então, como isso se dá? Isso porque eu quero, através dela, verificar as violências que ocorrem dentro da universidade. Então, o que eu quero trabalhar é como isso se deu. E eu vou falar um pouco da questão racial das mulheres negras através de uma atividade que a gente construiu a partir do ano passado, chamado 21 Dias de Ativismo contra o Racismo, que é porque é o seguinte, a gente estava discutindo, eu participo também do Diálogo das Mulheres Negras com a Alerj, somos 5 mulheres negras e 5 parlamentares, pensando financiamento para o Estado, novos projetos de lei, a gente tem feito isso. E sabe quando as coisas não dão muito certo? Então a gente estava vindo dessa atividade e é muito chato porque você vai, constrói as coisas e não rola. E estava pensando dessa trajetória nossa do movimento, de reconstruir ao longo dessa história, não foi sem dificuldade, mas o significado disso da história da militância. Foi essa militância que construiu essas propostas políticas, essas construções históricas. E aí pensei que, em vez de ter um dia, porque as pessoas só lembram da questão racial em geral em novembro, agora está melhorando um pouco para julho, Mas essa população é a maioria, são 54% da população e as mulheres negras são a maioria absoluta de todos os segmentos, nós somos 25%, Somos a maioria numérica, mas somos uma minoria política. E nesse sentido, a gente começou a pensar, tem várias coisas que envolvem a questão racial. Uma delas é o dia 21 de março, que é o Dia Internacional pela Eliminação do Racismo. Todo mundo sabe que dia foi esse? Não? Então, nesse dia, na década de 70 e 76 publicamente, na cidade de Chapperville, na África do Sul, os jovens negros estavam numa passeata pacífica questionando o uso do cartão obrigatório do seu ir e vir, Então era mais uma política do apartheid, eles não podiam simplesmente sair daqui e pegar um ônibus para Barcas, eles não podiam sair sem ter esse cartão. E havia uma passeata contra isso, pois a polícia do apartheid atirou contra essa multidão, matou 76 pessoas, feriu mais de 100, e uma política da ONU foi colocada que esse dia, o dia que aconteceu essas execuções, dia 21 de março, era o Dia Internacional pela Eliminação do Racismo. Então tem esse dia que quase não se fala, Porque a luta, para quem quer mudar a sociedade, tem que ter uma luta internacionalista, Na luta contra o ceticismo, na luta contra as desigualdades, na luta contra o racismo, já que somos parte de uma diáspora, E aí, eu fiquei pensando, baseado, tem uma política também do movimento feminista, que são os 16 dias de ativismo de combate à violência contra a mulher, que são esses 16 dias, pensar então, por que não fazer 21 dias?
né? 21 dias. Por quê? Porque cada um trabalha com a questão racial de alguma maneira. Então, pode ser no trabalho, pode ser dando uma disciplina de uma história que não se conhece, pode ser dentro da saúde, fazendo a política integração da população negra, né? Pode trabalhar com os dados, pode trabalhar com a questão da estética, pode trabalhar das mais diversas maneiras, né? Com contação de história. Então, as pessoas fazem várias maneiras nas suas lutas cotidianas. Então, 21 dias, em que as pessoas escrevem quais são as suas atividades e tal. E começou assim, eu mandei um zap para os 7 amigos, fiz um pequeno grupo, pensando assim, bem pequeno, vamos juntar atividades dentro das universidades, que de alguma maneira tem pesquisa. As pessoas, não, então inclui meu amigo aí, inclui fulano, inclui cicano. Hoje o Zap tem mais de 200 pessoas. E tivemos no ano passado 102 atividades, né? Então foram 101 no Rio de Janeiro, uma em São Paulo. E essa foi a ideia que a gente baseou para fazer isso. Esse ano a gente fez a atividade também, foram 176 atividades em vários municípios. No ano passado foram 19 municípios do Rio de Janeiro. E esse ano, no dia 14, a Marielle saía de uma atividade dos 21 dias na Casa das Pretas e ela foi executada. Então, os 21 dias no ano que vem vai ter o dia da Marielle, que é o dia 14, a gente já entrou em contato com a Casa das Pretas, faremos uma atividade em cima do que ela construiu sobre a juventude negra, e o dia 16 vai ser o dia de Cláudia Ferreira, que foi arrastada pelos policiais, né? Então, fazem parte dessa história cotidiana essas duas mulheres, de alguma maneira, que lutavam no seu cotidiano. Então, essa história dos 21 dias, que foi uma ideia para juntar, e é interessante que as pessoas se colocam, a gente faz uma grande agenda, mas temos alguns acordos. Não fazemos nenhuma aliança ou nenhuma atividade junto a gestores. O papel do gestor é implementar a política. Então, 3 foram gestores que tentaram dizer, estamos com os 21 dias, nós não estão, e fizemos questão de que eles retirassem, porque senão a gente ia denunciar. E retiraram porque, imagina, a tarefa deles é botar a lei das 1139, o papel dele é reverter o quadro da mortalidade materna, o quadro é esse, que é preciso ser feito. E não fazer um debate. Um debate fazemos nós, para construir discussão. Então, esse foi o 21 de março, por isso. Pode tirar. Aliás, foi 1976 e 1969. E essas lutas antirracistas cotidianas, né? Destruição dos terreiros que a gente tem visto ao longo desse último período, né? Principalmente, eu não estou falando que é algo novo, não. Né? Muitos desses terreiros eram silenciados porque não eram vistos nem como religião. Existem setores que só olham como cultura. E a grande parte desses terrenos são na Baixada Fluminense, onde a segurança praticamente não existe, as políticas são absolutamente diminuídas, né? O feminicídio, o número de mulheres negras agredidas são enormes, assim, são bem maiores. Pensando inclusive sobre a questão de segurança, desde que se fez a política do desarmamento, a população negra, desde que a população branca diminuiu o número de mortes e a população negra aumentou. A ocupação militar, né? A ocupação militar que se coloca como guerra às drogas, na verdade é uma guerra a essa população, porque não há uma política que coloca as políticas públicas dentro desses espaços. Na verdade é uma grande guerra e uma grande situação de violência, seja o estupro contra as jovens, seja a morte como a Manildo, enfim, são várias situações. E também
quando multiplicou o encarceramento das mulheres deles, né? Porque, e aí se é parente, se é mãe, namorada, irmã, há uma culpabilização dessas pessoas e são encarceradas, né? Os ataques às ações afirmativas, a gente teve agora a discussão da UERJ, que vai ter uma votação ainda de como é que isso vai implementar, se vai aumentar esses anos, porque ainda essa política não corresponde à necessidade, um número, pelo menos, que se compare aproximadamente o número de negros que se tem, né? O espaço urbano vincula a população para as áreas insalubres ou de baixa infraestrutura, é onde a gente chama de racismo racismo ambiental, porque são nesses lugares que esses ataques de uso dessas terras, ou então, quando fizeram que nem no Morro do Mundo, além de ser um lugar que já era insalubre porque era um lixão, também fizeram a urbanização, entre aspas, desse lugar e acabou muita gente morrendo. E mesmo quando foram colocar eles em outro lugar, era um terreno em que um dos blocos absolutamente afundou e teve que ser demolido, né? Obstáculos à implementação da Lei da Justiça 139, porque muitos dos setores que são de um determinado setor das religiões evangélicas dizem que aquilo é uma questão do diabo, né? Como se vai falar das religiões de matriz africana. E é interessante que essa religião não tem diabo, quem tem diabo são a outra religião. E eu não sei se vocês sabem que no fundão tem uma estátua do Exu. Entre a linha amarela e a vermelha, tem uma grande estátua do Exu. O que eu descobri, eu achei interessante alguém fazer isso. Eu disse, não é possível que o César Maia tenha colocado. Não, né? Até porque tinha uma verba que tinha sido aprovada para a implementação da Lei 10.639, e ele retirou essa verba e botou na Cidade da Música, aquele lugar que nunca acabou, entendeu? Então, só que aí eu descobri o seguinte, que quem construiu a linha, né, amarela, foi uma empresa baiana, entendeu? Então ela construiu, porque, para quem não sabe, Exu é o orixá que abre e fecha caminhos. E é o que a linha amarela faz, e a linha vermelha também, né? Bem ali no cruzamento. É literalmente, ou ela abre ou ela fecha o caminho. Quando engarrafa do Rio de Janeiro, pelo amor de Deus. A perseguição aos quilombolas, a agressão aos seus direitos territoriais, né? Os recentes processos das leis trabalhistas que atingem basicamente, prioritariamente, as mulheres negras, a população negra em especial, porque afinal de contas, quando se retira esses direitos, retira principalmente das camadas básicas e é onde a população negra está, né? Quando você não aumenta o salário, que é cada vez mais mínimo, é essa população que a gente atinge. Os relatos constantes de discriminação racial são apenas alguns desses exemplos da materialidade, né, que se coloca. Pode passar. Do movimento negro. Pode passar. Então, tem a questão do Paulo Freire coloca que a prática preconceituosa de raça, de classe, de gênero ofende substantividade do ser humano e nega radicalmente a democracia. Quão longe dela nos achamos quando vivemos a impunidade do que matam meninos nas ruas, dos que assassinam camponeses que lutam por seu direito, dos que discriminam os negros, dos que inferiorizam as mulheres. E também Angela Davis falando para os jovens, né? Vocês não devem nunca se esquecer de que pessoas fizeram passeatas, protestos, foram presas, perderam emprego, alguns perderam até a vida, para abrir caminho para esse movimento de triunfo. Encorajo vocês a refletir seriamente sobre as suas responsabilidades para com aquelas pessoas cujo ativismo tornou possível que vocês alcançassem este importante objetivo. Ao colher o fruto de lutas do passado, vocês devem espalhar a semente das batalhas futuras.
é interessante, isso serve para os jovens, mas serve principalmente para todos os setores da sociedade. Ontem eu estava numa... vocês devem saber que tem no Supremo Tribunal uma votação para a DPF, né, que é uma proposta do Supremo da descriminalização do aborto. E, na verdade, deixar de ser crime é interessante para a vida das mulheres, mas não é suficiente para a vida das mulheres negras. Porque tirar de ser crime não significa que ela vai poder ser possível ser feita no SUS. Por exemplo, você pode até comprar alguns medicamentos e substâncias para fazer o aborto, no entanto, não é um preço barato, né? Então, isso é absolutamente necessário. E tinha uma discussão, majoritariamente eram as mulheres brancas que estavam lá. Eu não tinha chegado não, mas quando eu cheguei, foram me chamar lá fora. Luciene, você não sabe. Falei, ai meu Deus. Falaram aqui que as mulheres negras não estão, porque elas precisam ser educadas para isso. Porque elas não sabem para que serve. É preciso fazer formação das mulheres negras. Aí eu pensando, é por isso que a mulher negra não vai para cá. Né? Por isso que as mulheres negras não vão. Porque eu já tive falas de várias das mulheres dizendo assim, eu não vou para aquele que é maluco. Eu estou colocando porque é o seguinte, para as mulheres negras, toda vez que se vai falar, há uma luta pelo aborto, mas há uma luta anterior a essa, há uma luta contra a mortalidade materna. Porque o aborto é só uma das consequências da mortalidade, é uma das consequências. É visto que as mulheres negras, quando fazem os exames, os exames são os mesmos para todas as mulheres, mas os médicos e as enfermeiras não olham para os resultados dos exames. O exame é basicamente uma coisa formal, sabe? Está lá os exames, mas não é visto, não é olhado. Então, quando se vai ver, porque cada vez que morre uma mulher, existe uma comissão de mortalidade materna que avalia os casos. Mas, de todos esses casos avaliados, né, 7% não é identificado do que a pessoa morreu. Isso foi o dado do ano passado. Adivinha que mulheres que estavam entre os 7%? Mulheres negras. E não era porque não fez exame. Elas tinham ido, no mínimo, a 6 consultas de pré-natal. No mínimo. E por que elas morrem? Porque elas continuam morrendo. Teve uma vez que eu estava numa... Assim, né? Depois que eu fui falar, eu escrevi direitinho. Para colocar algumas das coisas que envolvem a vida e o movimento de mulheres. Vocês devem conhecer a Marcha das Vadias. E teve um período em que a Marcha das Vadias convidou as mulheres negras para discutir e fazer uma união para a sua liberação da sua sexualidade, abertura de corpo, que afinal de contas nosso corpo nos pertence. De fato, nosso corpo nos pertence. Mas a diferença, isso a gente falou lá, para a Marcha das Vadias, que é majoritariamente de mulheres brancas, de que a gente também quer isso. A diferença é que já nos chamam de vadias há mais tempo. Há muito tempo. Nós somos colocados como as vadias e, ao contrário de tirar a roupa, nós queremos colocar. Porque o tempo todo nos colocam nua para vender o país, para vender o turismo, né? E é isso que é colocado o tempo todo. Nossos corpos estão à venda para esse país. Então, a gente quer um corpo que nos pertença, em que a gente tem o direito de ter o cuidado, de ter a saúde. Então, este discurso também não nos serve. E só para comparar, que às vezes tem umas diferenças grandes, assim, por exemplo, em 92, me parece, 94, 96,
teve uma grande conferência internacional sobre a questão de populações. E é claro que isso tem a ver com as mulheres, né? Porque como é que os estados discutem as populações? Elas discutem falando dos imigrantes, principalmente na Europa, mas também falam esterilizando as mulheres, que é a política da esterilização, porque a culpa da pobreza no mundo, a culpa de tudo é das mulheres pobres e elas precisam ser esterilizadas, política que foi feita aqui no Brasil entre a década de 70 e 90 principalmente, né? E assim, nesse estado de coisas, essa é uma política que ia ser discutida e vieram todas as mulheres que iriam participar desse encontro internacional e adivinha qual era a grande parte cultural desse programa, desse encontro? O samba e as mulatas. Ao que as mulheres negras questionaram: nosso corpo nos pertence e a gente também não quer, como vocês, usar esse corpo para isso, como objeto. Então, o que eu estou dizendo a vocês é que há uma discussão, uma diferença. Mas é preciso também dizer que, apesar de tudo, cada vez mais há um entendimento do movimento feminista como um todo. Primeiro, de que nós mulheres negras também somos feministas, porque muitas vezes são colocados como movimento de mulheres negras e não como feministas. Nós somos um feminismo negro. E uma outra coisa também é que não há movimento feminista que não coloque, que deixe de ver que é preciso estar incluído as mulheres negras. Então isso tem melhorado muito ao longo desse tempo e a gente tem feito muitas pautas em conjunto. E lembrando o tempo todo, mas ainda precisamos lembrar o tempo todo que existem essas questões. Somos todas mulheres, mas existem questões muito específicas para nós. A Frente Negra Brasileira, ela foi um grande grupamento, principalmente em São Paulo, mas em vários lugares do país, aqui também, em que, já que a população negra não podia ir a muitos lugares, inclusive aos clubes, se formaram esses grupamentos e era um lugar onde se discutia, se fazia, tinha um jornal, A Raça, então tinha um grande implemento de discussões sobre essa população. Pode passar. Nessa população, nesse grupamento, tinham as rosas negras. As rosas negras eram o grande sustentáculo dessa Frente Negra Brasileira, porque eram mulheres que usavam uma rosa negra na lapela. Eu participo da Fórum de Mulheres Negras, então a gente muitas vezes faz atividades dando uma flor negra para algumas das mulheres que colocam como fazendo parte de movimentação e discussão, porque elas organizavam as festas, era o sustentáculo da frente, e antes de cada baile tinha debate, peça de teatro, poesias, coisas que falavam sobre essa população. Pode pensar. Tinha também a Cruzada Feminina. A Cruzada Feminina era responsável pela questão da formação. Então, sempre a população negra se preocupou com a questão da formação, de alguma maneira, né? E no último período, não é só formação. Que tipo de formação? Né? Porque o ensinamento, vocês sabem que pode existir também o racismo epistemológico, quando se recusa a falar sobre determinadas olhares. Para mim, um exemplo existem vários exemplos, mas um que eu sempre me lembro é o seguinte: existe o curso de Relações Internacionais na FRJ. Só agora, a partir desse semestre, que vai ter o curso sobre a África e sobre a Ásia. Porque, e veja só, o interessante é que o governo Lula, por exemplo, fez muitas relações de comércio com os países africanos, né? Então, como assim você vai falar de relações internacionais só visando a Europa e Estados Unidos? Entendeu? Isso é um racismo epistemológico, se for explicar o que é isso, né? O que é isso? Quando a gente vai e tenta falar na saúde, vai falar sobre a saúde da população negra. Se
Eu já dei uma aula sobre isso em algumas turmas da medicina. Mas se não se ensina sobre isso, você deixa de falar sobre 54% dessa população. Como é que ela vai ser atendida se não há um pensamento sobre essa população? Entendeu? Isso é um racismo epistemológico. E eu perguntava para os alunos assim, quem aqui pergunta qual é a raça do seu paciente? Vocês já fizeram prontuário? Já. Quem anota, preenche? A maioria. Eu fiquei absolutamente surpresa, que é uma coisa interessante, porque há bem pouco tempo a gente foi ver os dados de determinados lugares aqui no município do Rio e não tinha o preenchimento de 23% dos prontuários sobre o quesito. E aí quando eu perguntei, sim, mas quem é que responde? Foram vocês que preenchem ou alguém aqui pergunta para o paciente? Somos 2 ou 3 que levantaram. Eu falei, não estou entendendo. Então quem é que preenche isso? Eles falaram, não, professora, aqui nós tivemos uma aula e a professora disse que é muito constrangedor a gente perguntar qual é a raça. Então nós mesmos que preenchemos. Eu falei, olha, primeiro pode dizer essa professora que ela errou. Porque a autodeclaração, isso é uma política. A outra coisa existe no prontuário de mulheres, vocês têm que perguntar se já fez aborto, certo? Certo. Vocês perguntam se já fez aborto? A gente pergunta. Mas é proibido no Brasil, isso não é constrangedor. Então, assim, por que constrangedor? Quer dizer, primeiro que vocês... Aí um levantou o dedo, mas para que serve? Eu falei, ótima pergunta, para que serve? Quando você vai construir uma política, como é que você constrói política? Com os dados. Aí ele mesmo fez, tá, isso? É para isso que serve. Entendeu? Então, essas questões, se você deixa de falar, elas viram racismo epistemológico. Porque você deixa de discutir. E não é incomum uma pessoa querer fazer uma pós-graduação, chegar lá com algum tema que envolve a questão racial e ouvir de algum orientador, já diminuiu, mas ainda ouve assim, você não pode falar sobre isso porque você vai se confundir com o seu objeto. É interessante como nenhum branco ouviu falar disso. Nenhum pesquisador branco ouve falar, você não pode se confundir com o seu objeto, só a população negra, né? Então você tem que continuar sendo sujeito, né? Sujeito de olhares, mas não pode ser contar sobre a sua própria história, né? Então, isso é algo. Então, assim, pode passar. Apesar disso tudo, essas mulheres negras, elas nunca foram da direção nacional da Frente Negra Brasileira, né? Nada como esse período, né? Década de 30. Então, esse lugar das mulheres não era colocado e também lá não era colocado. Pode passar. Isso sobre as políticas públicas que a gente está falando. Sobre a branquitude. Alguém aqui sabe o que é a branquitude, eu imagino? Pode chutar. O que é branquitude? É um tipo de ideologia que visa branquear tudo, tornar tudo branco, que nem aquele projeto de esbranquiçamento na época da década do século XIX, início do século XX? No início do século XX realmente tinha essa política de branqueamento, que a ideia era que em 2012 a população brasileira ia ser toda branca, né? Dá para notar que não deu certo. Mas não é exatamente isso. A branquitude é a política de se achar que o que é da população branca é o que é o certo. A branquitude é o país que a gente está agora. Isso é branquitude. Tá? Então, se você acha tão comum ser esta a população ser... Por exemplo, se você acha comum uma novela no Salvador ter só brancos... A branquitude... Seria o mesmo que, assim, mal comparando, a heteronormatividade? Isso.
não é mal, bem contado, digamos assim. Então, esta situação da branquitude. Pode passar. Como é definido pela Coates? A branquitude como um lugar estrutural de onde o sujeito branco vê os outros e a si mesmo uma posição de poder, um lugar confortável no qual se pode atribuir ao outro aquilo que não se atribui a si mesmo. Então, por exemplo, é muito comum você ver a população branca dizendo assim: eu não tenho cor, quem tem cor é o outro. Porque o outro que é diferente, é o outro que é o lugar, ele não tem este lugar, ele tem um lugar neutro na sociedade. Lembrando que a neutralidade não existe. Essa foi a passeata da Praça da Abolição, de 88, né? Em que foi feito uma comparação da lei Áurea de 88 embaixo do que aconteceu aqui, que foi no Morro da Coroa, os policiais pegaram os jovens negros e amarraram no botão. Então, assim, o que mudou? Né? E nesse ano, o governo brasileiro ia fazer uma grande atividade, exaltando a Lei Áurea, exaltando a Princesa Isabel, né? Só que a discussão do movimento mudou o que é isso, que significado é esse, né? Então a gente chamou isso da Marcha da Farsa da Abolição. Eu estou falando a gente, mas na verdade, meu marido teve uma organização muito interessante, foram para várias cidades, vários centros, pequenos grupos, foi o que a gente fez na Marcha de Mulheres Negras. E esse, para mim, é fundamental, porque foi o primeiro lugar no movimento negro que eu fiz. E é como, para vocês, entre as mulheres, estar num lugar que tenham mulheres falando das suas questões, que tenha um lugar dos petroleiros falando das suas questões, para mim foi chegar num lugar, olhar em volta e que bom que tem mais gente que pensa igual a mim. Esse sentimento que eu tive quando eu cheguei lá, né? E era muito acolhedor, muito interessante, mas esse lugar foi cercado por policiais e tinha o exército parado esperando atacar, porque tinha um bispo em Caxias, o Morelli, que ele era um arcebispo, que ele falava do que o Duque de Caxias fez com a população. Na Guerra do Paraguai, além de acabar com os indígenas do Paraguai, também chamou negros que eram ainda escravizados livres. Na verdade, eles ficaram tão livres da sua própria vida, que foram buchas de canhão e majoritariamente morreram nessa guerra. Então ele colocou essa denúncia e aí o governo, como a passeata era da Candelária para a Central, eles proibiram, dizendo que a Estátua do Duque ia ser destruída. Mas tinha uma outra questão também. Estava saindo do período da ditadura e a ditadura tinha várias fichas, vários setores do movimento negro eram fichados. Porque segundo o exército, né, segundo a ditadura, colocava que isso poderia ser um movimento que fizesse uma grande transformação. Eu queria muito que fosse. Ainda não é, mas era um medo que eles tinham. Tanto que em determinado momento eles tiraram os dados do quesito corpo. Né? Não eram preenchidos. E depois eles abriram direto, né? Tanto que foi um movimento chamado Não Deixe Sua Cor Passar em Branco. Justamente por isso. E aí foram mais de 100 nomes que colocaram. Então tinha tudo, né? Cada um diz qual a cor que era. Então tinha marrom bombom, tinha chocolate, tinha azul, roxo, verde. Tinha uma lista enorme. 5 minutos, pode passar. Então, teve a marcha de Zumbi, né, contra o racismo, eram os 300 anos da morte de Zumbi, foi em 20 de novembro de 95. Foi uma grande marcha que enegreceu Brasília, pode passar. E na marcha de Zumbi, às 10, que foi em 2005,
foi muito interessante porque as mulheres negras montaram uma grande proposta de políticas públicas sobre todos os setores, né? Então foi muito enriquecedor porque fez parte, construiu para que as várias políticas públicas fossem implementadas, fossem levantadas. Pode passar. E depois teve em 88 teve o primeiro Encontro Nacional de Mulheres Negras. O que foi interessante nesse encontro? Que tanto o movimento feminista quanto o movimento negro questionava ter esse encontro, questionava essa organização. Clara questão, para o movimento negro falava assim, mas somos todos negros? E o movimento feminista falava, somos todas mulheres. Mas a resposta dada foi que entre as mulheres existe raça e entre negros existe o gênero. Então não se estava dividindo, a gente não estava dividindo o movimento. O que a gente estava é acrescentando discussões a cada um desses movimentos. Né? Pode passar. Então teve o terceiro encontro, o segundo foi em 92, que eu fui. Esse encontro foi em 2001, o terceiro. Pode passar. E existe agora 30 anos do primeiro encontro, que vai ser nesse final de ano, em Goiânia, que ele está sendo chamado de 30 anos do primeiro encontro. Tá? Pode passar. Essa foi a marcha em 2015. A grande questão que a gente era, a marcha era contra o racismo, a violência pelo bem viver. E um dos principais pontos era de que nós temos leis. O que precisamos é implementá-las. Isso é uma luta que a gente fez muito, que construiu, conseguiu aprovar, e vocês pensando, conseguimos aprovar apesar da quantidade mínima de negras e negros que temos entre os parlamentares. Né? Dentro do Fórum de Mulheres Negras ao qual eu milito, a ideia é, não só pela Marielle, mas vamos votar em mulheres. Vamos votar em mulheres negras. É uma questão política das implementações. A gente sabe, é só ver pelos grandes números da bala da Bíblia, que a luta tem sido muito do seu espaço. E poucas vezes vendo a população geral. E não dá para ter parlamentares só de um determinado setor. Né? Pode passar. Então, pode passar. Isso é da campanha e da questão das geladeiras. Numa sociedade racista, não basta ser contra o racismo. É preciso ser antirracista. Não basta só dizer, olha, eu sou contra, assim, mas o que você vai fazer para ser contra? Né? E numa situação que a gente está, do número da mortalidade materna que a gente tem, né, do número que a gente tem até aumentado na pós-graduação, mas aumentado proporcionalmente mais do que mulheres negras, proporcional, porque não tinha nada, não tinha nenhum. E do grande número, não à toa que a demora tanto de formalizar a assinatura para as domésticas, né, da carteira. Por que foi? Porque majoritariamente essa população que está nesse setor. Então acho que tem várias questões e uma coisa eu digo a vocês, não há espaço, não há lugar em que não se tenha algo a se fazer sobre isso, algo a se fazer sobre política. Então cada um pode fazer isso no lugar que está. Porque a gente tem muitas questões a resolver e se você quer mudar uma sociedade, você tem que olhar a sociedade como um todo. Não dá para... a gente não pode resolver o racismo só entre negros. Você não pode resolver o ceticismo, né, só entre as mulheres. É preciso que hajam pessoas que queiram realmente quebrar esse racismo estrutural, quebrar esse ceticismo estrutural e mudar, de fato, essa sociedade. Então, é isso.